Bem-vindos todos à nossa primeira unidade do curso de Gerenciamento do Tempo. Tá? Nessa primeira unidade, nosso objetivo principal é discutir alguns conceitos básicos, alguma contextualização em relação ao que é, de fato, o gerenciamento do tempo. Tá? O gerenciamento do tempo, tá? Basicamente, é o processo de organizar e planejar como o tempo deve ser dividido, né, entre as diversas atividades de uma determinada rotina. Tá? A ideia é a gente realmente separar como nós vamos planejar o nosso tempo para executar todas as tarefas que são necessárias, né, de serem executadas. Tá? Basicamente, né, vai ajudar a gente a responder aquela pergunta principal que todo cliente faz quando contrata um novo projeto, um novo serviço, né? Quando é que vai ficar pronto, ok? Bom, a gestão do tempo diz respeito, então, ao tempo gasto nas atividades, nos lugares certos para fazer as tarefas certas, tá? Basicamente é o conhecimento, a gente ter conhecimento das prioridades, das obrigações que a gente precisa cumprir e de qual é a agenda que a gente vai propor para a realização dessas obrigações. Tá? Uma coisa importante, né? Não significa encontrar maneiras de trabalhar mais, ou seja, o gerenciamento do tempo não é esse o objetivo, ou seja, não queremos trabalhar mais, mas usar corretamente o tempo para que a gente se mantenha disponível para executar tudo o que precisa ser executado. Ok? Vantagens de a gente fazer uma boa gestão do tempo. Né? Primeiro, menos estresse, né? Ou seja, quando a gente consegue se organizar, a gente consegue ter menos estresse sobre eventuais coisas que possam aparecer no meio do caminho ou sobre o que vem, né, a ser feito depois de uma determinada atividade, certo? Obviamente, menos surpresas, mesmo que a gente receba uma mudança, né, receba uma nova tarefa que eventualmente não tenha sido prevista no início do projeto, nós podemos acomodar melhor essa tarefa. Tá? Vamos conseguir executar mais tarefas, né, dentro do mesmo tempo. Né? É aquilo que eu disse, nós não vamos trabalhar mais, nós vamos apenas aproveitar melhor o tempo que a gente tem disponível para a realização do trabalho. Certo? E isso, obviamente, implica, né, em poder, né, fazer mais coisas porque a gente conseguiu planejar melhor o nosso trabalho. Certo? Menos retrabalho, ou seja, na medida em que a gente planeja, né, as atividades de forma correta, né, a probabilidade é de que a gente tenha menos falha na realização dessas tarefas. E, portanto, se a gente tem menos falhas, a gente vai ter também bem menos retrabalho, certo? E, obviamente, perderemos menos tempo para executar tudo que a gente precisa executar. E por isso que a gente vai acabar sendo mais produtivo, ok? Bom, um dos conceitos primordiais da gente estudar, né, no gerenciamento do tempo é o conceito do cronograma. Né? O que é um cronograma? Um cronograma, basicamente, é um plano que vai definir como nós vamos executar determinadas atividades de determinados projetos e quando nós vamos entregar cada uma dessas atividades, certo? A ideia da gente ter um cronograma é de que a gente assegure o compromisso com os objetivos estabelecidos, com os compromissos firmados com os stakeholders do projeto, certo? E ele vai ajudar a gente na definição do curso de ação apropriado, né, que vão permitir que a gente identifique rapidamente eventuais desvios e possa agir também rapidamente para corrigir esses desvios. Né? E um ponto extremamente importante da elaboração do cronograma, do objetivo do cronograma, é que ele é uma ferramenta essencial de comunicação. Ou seja, na execução de um projeto, a gente tem uma equipe que é composta de várias pessoas, né? E, além dessa equipe, a gente tem diversos outros stakeholders interessados que vão querer saber sobre o projeto, vão querer acompanhar o projeto, né? Então, o cronograma ele vai servir como uma ferramenta, né, de comunicação com todas as pessoas que vão estar envolvidas nesse projeto em específico.
ok? Geralmente os cronogramas são elaborados, né, utilizando algumas ferramentas de software, né? Provavelmente você já deve ter ouvido falar, né, no MS Project, né, no Project Builder, que é uma ferramenta web também para gestão de projetos, no Redmine, que é uma ferramenta free também que serve para gestão de tarefas e também pode ser usado para gestão de projetos, né, e uma infinidade de outras ferramentas que existem no mercado e podem auxiliar o trabalho do gestor na elaboração de cronogramas, né? Essas ferramentas geralmente têm, né, uma gama bem grande de funcionalidades que permitem, né, a criação de tarefas individuais, conexão com outras tarefas ao longo do projeto, né, e dentro de intervalos específicos de sua escolha, por exemplo, horas, dias, semanas ou meses, né, alocação de pessoas, interdependências entre as atividades e por aí vai, certo? Então, é de fato bastante interessante que a gente utilize alguma ferramenta de apoio para elaborar um determinado cronograma. O que não impede da gente utilizar, né, um MS Word, um MS Excel, mas, né, existem ferramentas mais especializadas que vão facilitar a vida do gestor na elaboração dos cronogramas. Ok? Bom, em projetos menores, né, em projetos pequenos, é muito comum que o cronograma seja feito por um único gestor, ou seja, existe uma pessoa que é responsável pela elaboração de um cronograma desde o seu início até o seu fim, certo? Tanto da elaboração quanto da atualização desse cronograma, certo? Quando a gente já está falando de projetos maiores, então a gente começa a ver um cenário um pouco mais complexo, ou seja, provavelmente a gente tem várias equipes trabalhando nesse projeto e cada equipe pode ter o seu gestor, pode ter o seu cronograma, certo? Só que, como eles estão trabalhando, né, no mesmo produto ou no mesmo serviço, esses cronogramas possuem interligações, interdependências, certo? E aí, obviamente, né, é bem mais complexo para a gente gerenciar. Em geral, uma solução muito comum para esse caso é a gente utilizar um cronograma mestre, né? Esse cronograma ele vai agregar, né, todos os demais cronogramas e o progresso desses demais cronogramas, mostrando o progresso do projeto como um todo. Tá? Falando em cronograma, uma figura muito importante nesse contexto é o Henry Lawrence Gantt, né, que foi, né, quem foi o precursor do chamado gráfico de Gantt, né, que hoje a gente utiliza, né, como um cronograma físico do projeto, né, nas metodologias tradicionais, certo? Esse gráfico ele basicamente define como as atividades são relacionadas, né, a duração das atividades, que vai também determinar a duração do projeto, né, e o sequenciamento das atividades, né? O cronograma do Gantt ele é realmente uma ferramenta extremamente útil e extremamente utilizada pelos gestores na atualidade. Tá? Aqui eu tenho um exemplo simples, né, de um cronograma, né, do Gantt, né, um gráfico de Gantt, onde a gente pode tirar algumas conclusões ao gente fazer a leitura simples desse gráfico, né? A gente pode identificar então 4 atividades, atividade A, B, C e D, certo? E podemos concluir que esse projeto tem a sua conclusão prevista em 5 meses, né, indo do mês de julho até o mês de novembro. Tá? A atividade A, que a gente vê aqui em cima, nós podemos concluir que ela tem uma duração de 1 mês, né, e ela precede a atividade C, que vai começar no mês de julho, logo assim que a atividade A tiver sido finalizada, certo? A atividade B, ela se inicia também na data 0, né, no marco 0 do projeto, e ela tem uma duração de 3 meses, certo? A atividade C é uma atividade sucessora da atividade A e tem uma duração aproximada de 4 meses, indo de julho até o final do projeto, né? Então, ou seja, a atividade C, ela vai determinar o final do projeto, certo? E a atividade D, ela está aqui no meio, ela não é nem predecessora nem sucessora de nenhuma outra atividade, ela corre em paralelo com essas atividades e a conclusão que a gente pode tirar é que ela tem uma duração de aproximadamente 2 meses, né? Segundo o que a gente pode visualizar
no cronograma, no gráfico de Gantt apresentado aqui nesse slide, certo? O gráfico de Gantt também é particularmente importante para a gente determinar o chamado caminho crítico, né, do projeto, que a gente vai discutir em outras aulas, certo? O caminho crítico é aquele que vai determinar o fim do projeto, ok? Qual é a data final, a data mínima final que a gente vai poder entregar aquele projeto. Bom, algumas abordagens comuns para a elaboração de cronogramas, tá? A do caminho crítico, né, essa tradicional, utilizando o gráfico de Gantt, por exemplo, que a gente acabou de falar, tá? Também temos, né, uma abordagem que está sendo bastante utilizada na atualidade, né, que é o backlog, né, ou seja, envolve o chamado planejamento de ondas sucessivas, onde a gente tem uma lista de tarefas que a gente vai completar, né? Isso é uma metodologia que está muito relacionada com métodos ágeis, por exemplo, de desenvolvimento. E nós também temos uma forma peculiar de elaborar cronograma, que é o cronograma sob demanda, perdão, né? No cronograma sob demanda, né, a ideia é que a gente utilize um sistema puxado de produção, tá? Então, o caminho crítico, né, ele considera, né, que um projeto é formado por uma série de atividades interdependentes, né, e que a gente tenha dentro desse conjunto de atividades um conjunto de atividades que vai determinar o final do projeto. Essa é uma abordagem mais tradicional para a elaboração de cronogramas, tá? Na abordagem de backlog, na verdade, a gente tem uma lista de itens priorizados e que são refinados ao longo do projeto, né? Esse tipo de abordagem, né, ele utiliza, de certa forma, né, o planejamento em ondas sucessivas, ou seja, a gente começa o projeto com uma ideia geral, com alguns requisitos bem definidos, enquanto ao longo do projeto, né, várias outras tarefas, vários outros requisitos vão sendo descobertos e agregados ao backlog do projeto, certo? É utilizado bastante em ciclos de vida adaptativos, né, hoje conhecidos como métodos ágeis, tá? Usado também para fornecer um valor incremental ao cliente, né, ou para várias equipes trabalhando em conjunto. A ideia é que a gente vá desenvolvendo o projeto em partes essas que vão agregar algum valor ao cliente ou aos stakeholders, de forma que em algum momento a gente tenha o objetivo principal do projeto concluído, tá? O benefício principal da utilização dessa abordagem é que ela permite uma maior facilidade caso a gente tenha alguma modificação durante o projeto, certo? Então, realmente, ela permite uma facilidade maior para absorver essas modificações, tá? Aqui eu tenho uma figura que representa um ciclo de vida ágil, né, que é o ciclo de vida do Scrum, né? Nesse ciclo de vida, a gente tem o chamado Product Backlog, né, que é um documento vivo. Ele vai sendo, né, refinado ao longo do projeto. Ele nasce como uma lista geral, né, com os objetivos principais, com os requisitos principais que foram mapeados no escopo, né, e ao longo do tempo esse backlog vai sendo evoluído, tá, e ao mesmo tempo vai sendo consumido pelo ciclo de desenvolvimento, né, do Scrum, que a gente chama de sprint, tá? Então a gente extrai algumas coisas do Product Backlog para formar o Sprint Backlog, né? Esse Sprint Backlog, então, vai sendo consumido pelo time de desenvolvimento, né, ao longo de uma sprint, que geralmente tem uma duração máxima de 30 dias, né, onde ao final o produto dessa sprint é então apresentado ao cliente, que pode aprovar ou reprovar aquilo que foi feito. Ou seja, ao longo de várias sprints a gente vai poder ter um produto completo, tá? Deixo aqui para vocês como material complementar um podcast do Ricardo Vargas, onde ele fala um pouco, né, exatamente sobre o planejamento em ondas sucessivas, suas vantagens e desvantagens, ok? Quando a gente está falando do cronograma, né, sob demanda, né, esse cronograma é baseado na teoria das restrições e do sistema puxado, né? O que é o sistema puxado? O sistema puxado
é um sistema que se contrapõe, né, ao sistema empurrado de produção da época da Revolução Industrial, do Henry Ford. Né? A ideia do Henry Ford era o quê? Produzir o máximo de quantidade, estocar essa quantidade para poder vender assim que nasça uma demanda, ou seja, é gerar a demanda através do estoque. Né? No caso do sistema puxado, né, que está incluído no movimento do TQM, Total Quality Management da Toyota, né, esse sistema ele se preconiza pela demanda puxada da produção, ou seja, quando há uma demanda por uma determinada produção, então inicia-se o processo de construção daquele produto ou serviço, certo? É uma abordagem extremamente utilizada na metodologia Kanban, tá? Onde a gente extrai o trabalho a partir de uma lista de pendências, ou seja, existe um backlog, né? Ou uma fila de trabalhos que deve ser executada imediatamente assim que os recursos responsáveis por desenvolver esse backlog se tornem disponíveis, certo? E que, obviamente, haja itens de backlog a serem resolvidos, certo? É ideal, principalmente para ambientes onde a gente tem operação contínua ou manutenção, ou seja, são demandas que vêm, né, demandas menores que vêm aparecendo ao longo do tempo. Né? Não se contrapõe um pouco a ideia do projeto tradicional, onde a gente tem um escopo maior que vai ser produzido e entregue ao cliente. Tá? Aqui eu tenho uma figurinha que representa um quadro Kanban, né? Onde aqui na primeira coluna, né, no to-do, a gente tem as tarefas que vão ser realizadas. Né? Aqui a gente tem o fluxo de processo de construção, né, que está resumidamente colocado aqui na coluna de Work in Progress, ou seja, trabalho, tarefas em progresso. Né? E nós temos no final desse processo as tarefas entregues, as tarefas terminadas, né? O done. Tá? E o Kanban, a ideia dele é que a gente vai puxando, né, as tarefas conforme vai aparecendo aqui a disponibilidade de recursos que possam puxar essas tarefas que estão na primeira coluna. Okay? A ideia principal, né, do sistema puxado é eliminar desperdícios que a gente tem quando a gente gera estoque de produção. Ok? Então é isso, a gente se vê na próxima unidade.